Que o analista deve ser aceito pelo analisando, isso é um fator que já sabemos. Agora, você sabia também que o analisando também deve ser aceito pelo analista? Isso nos remete a uma discussão bem interessante. Vendo aqui algumas características e condições para ser analista, percebemos que isso também é importante para o processo de análise. Só que a aceitação do analista é diferente da aceitação do analisando. Ela é pautada em outras informações que todo analista também precisa perceber no seu dia a dia. Olá, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Roda a vinheta! Quando falamos do SET analítico, tem uma questão muito interessante que nós precisamos entender sobre o papel do analista, que é com base no respeito, que é com base na empatia e a coragem de estar ali dentro do setting. É um fator fundamental quando falamos do olhar do psicanalista sobre o analisando a partir da história que ele conta dentro do setting. Mais do que isso, a partir do modo como ele age diante do analista, ou seja, tanto a sua linguagem verbal como a não verbal. Tudo isso também vai fazer parte do contexto da formação do paraanalítico. O analisando vai ter suas mudanças com o tempo. Espera-se que o analista consiga entender isso e também permitir que ele mude, suportar essa mudança que ele traz. O analista acompanha o analisando em suas mudanças até onde o próprio analista consegue suportar. Dali para frente, ele tem que ter essa percepção de que um novo caminho, uma nova decisão deve ser traçada. Enquanto essa mudança não afeta a análise, o analista deve trabalhar no sentido de conduzir o analisando a se conhecer a partir dos seus próprios desejos, a partir da sua história de vida, daquilo que o próprio analista está percebendo no contexto do setting. O analisando jamais deve ser como o analista deseja que ele seja. O analisando deve ser da forma como ele pode vir a ser. E é aí que muitas vezes o analista entra num aspecto de entender a sua dedicação, o seu carinho, o seu afeto ali pelo contexto analítico, não especificamente pelo analisando, mas pelo contexto da análise em si. É por isso que um analista deve respeitar as limitações do analisando. Porém, isso não é o mesmo que se conformar com essas limitações. Mas porque o meu analisando é assim mesmo? Não, nada disso. Provocar e questionar essas limitações também é um papel que de fato assim envolve a análise e o analista. Aí está a diferença entre ser bom e ser bonzinho. O analista ele precisa ser bom naquilo que ele faz. O bonzinho é aquele que não provoca, que deixa tudo assim dentro do contexto, bom, que não traz provocações. É muito diferente uma questão da outra. A palavra respeitar, em sua etimologia, vem de re, de novo, e expectore, olhar. E no contexto analítico deve ser entendido como enxergar o seu analisando sem um olhar crítico, sem um julgamento ou daquela forma constituída do seu próprio superego, sem rotular, sem diagnosticar, deixar livre de sua forma rígida de ver as pessoas e começar a ver o analisando num contexto da análise mesmo, na formação do paraanalítico. Mas esse olhar diferente e novo para o analisando só é possível quando o analista de fato é continente daqueles conteúdos que estão surgindo. É só quando ele se livra de suas amarras infantis, de suas vivências, de seu superego no contexto da análise e consegue estabelecer uma comunicação livre do peso do seu próprio ser, que esse respeito, esse novo olhar, essa nova perspectiva sobre aquele analisando pode surgir. Até mesmo percebendo se sua atitude não está reforçando algo que o próprio analisando está vivendo. É preciso ser entendido e ser analisado isso numa supervisão ou na sua própria análise. O analista deve guardar em sua mente que ali na frente dele tem um outro ser humano, uma outra pessoa que também comete seus erros, tem suas falhas, tem seus conflitos, e mesmo assim o analista não deve despejar nele um olhar crítico pelos seus atos. Dentro do setting analítico, nós vamos ouvir muitas histórias, muitas vivências, e nem sempre essas vivências vão de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas nós temos que usar uma certa neutralidade nesse momento para que a gente possa
trazer esse respeito para o analisando. Um ato de julgamento ou de crítica do analista, mesmo que seja com um gesto, um olhar. Freud tinha muito disso. E isso acabava repercutindo na fala dos seus analisandos, ali dos seus pacientes. Mesmo que seja com gesto, isso pode fazer com que o analisando se veja sendo diminuído, sendo julgado, sendo ali criticado em seu sofrer, e ele passa a não ser aceito pelo analista no seu olhar, ou mesmo não sendo compreendido por esse analista. Essa situação, ao invés de ajudar, acaba fazendo com que o analisando reviva a mesma coisa, não num contexto transferencial ali do setting, mas sim num contexto de exposição, de rejeição, de receio do que vai dizer, ou até mesmo de medo daquilo que está sendo trazido. Isso impede que o analisando fale daquilo que o faz sofrer. Imagine se ele não falava para os pais, como que ele dirá para um analista que tem ali uma perspectiva ou um olhar como era dos seus pais? Isso faz com que adentre aí a uma certa resistência. Um analista, além do respeito pelo analisando, também deve ter a empatia por ele. Empatia, num contexto etimológico, vem de em, dentro, patos, sofrimento, ou seja, dentro do sofrimento, percebendo, olhando para esse sofrimento. Mas a empatia, no contexto da análise, não é aquela que a gente está habituado aí a escutar nos meios sociais. Está diferente no contexto da análise. É além disso, é diferente. Um contexto mais assim de visão daquilo que o analisando está trazendo, que não vem no aspecto de sentir o que o outro sente, mas sim de suportar aquele conteúdo para que se possa olhar para aquele sofrimento. Olhando para ele de uma forma muito mais analítica do que emocional. O cuidado que deve haver é com a apatia, ou seja, uma falta de carga empática, uma falta de comunicação aberta, livre, que poderia resultar, por exemplo, numa resistência do analisando. E quando a gente fala de empatia e apatia, também temos que levar em consideração que uma sessão que corre tranquilamente, sem conflitos, conversas amistosas, trocas mais provocativas não fazem parte desse contexto, isso não quer dizer que está indo tudo bem. Muito pelo contrário, isso pode estar havendo ali um certo receio, um certo impasse de lidar com os sintomas do analisando. Dentro do paraanalítico, se não houver provocações, a sessão fica estagnada, ela fica parada, como se o próprio analista não estivesse com coragem para adentrar conteúdos que possam mexer com o analisando. Logo, um psicanalista deve ter a coragem de provocar, de questionar, de levar o analisando a sair daquela calmaria causada principalmente pelas suas resistências e começar a navegar pelos seus sintomas, pelos seus conflitos, tudo aquilo que pode afetá-lo. Afinal, só mudamos quando o lugar que estamos não é mais confortável. Esse é o vídeo de hoje e saibam sempre que respeito, empatia e coragem para adentrar a provocações são referências de um analista. Nos vemos em breve. Até mais!